Somos de um outro reino. Este é o tema do devocional aqui de hoje. Eu sou o pastor Guilherme. Quero deixar para você mais uma parte desta gloriosa escritura sagrada, uma pequena meditação aqui para nós começarmos bem este dia, e dar andamento aqui no restante deste mês. Sempre que ouvimos a palavra de Deus, ela traz vida ao nosso interior, à nossa alma. Nós nos sentimos renovados, nós nos sentimos animados e também nos sentimos amados, mesmo que às vezes seja uma palavra de correção, quando você se dirige a uma igreja, às vezes o assunto daquele culto é um assunto de correção, de orientação. Mesmo assim, aquilo é o amor de Deus por você. Ele, ao olhar para seu filho em dificuldade, ao olhar para a sua igreja em dificuldade, ele vai procurar com um amor corrigi-los e colocar as coisas em seu devido lugar. Isso não é Deus deixando de amar, porque pelo contrário, isso é Deus amando o seu povo. Eu quero convidar você hoje para olhar uma escritura em São Mateus, capítulo 6, versículo 33, uma escritura muito conhecida, que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Pois bem, ele vinha ali falando de alguns elementos e então deixou isso: busque primeiro o reino de Deus. Ora, nós sabemos que na Terra hoje muitas nações criaram um grande império ao redor do seu nome. Todas elas criaram características, são poderosas economicamente, belicamente falando, nas suas armas, são grandes, são poderosas, são na verdade grandes reinos também aqui nesta terra, operam de formas poderosas, influenciam decisões globais, Mas é interessante ver que o nosso Senhor, aqui quando esteve nesta terra, ele foi confrontado ali em São Mateus capítulo 4, e o diabo ofereceu a ele o domínio, o reino desta terra, o controle sobre toda esta terra. Mas é interessante pensar e lembrar que ele rejeitou isso. Ele não estava interessado naquele momento em se vender em troca de um reino terreno. E nós aqui hoje, assim a grosso modo, nós aqui hoje também passamos por uma situação semelhante. É louvável, é bonito ver a dedicação de muitas pessoas quando elas vão aí buscar os seus sonhos, alcançar certas metas pessoais. Às vezes há um concurso, a pessoa se entrega ali, sacrificando finais de semana, sacrificando certos lazeres para chegar naquela posição de destaque que ela tanto almeja. Isso é bom, isso tem seu lugar, obviamente que o tem, não é errado buscar uma melhor condição. Mas você já viu como que, de um modo geral, o homem, o ser humano, de um modo geral, ele tem esta ambição tão exacerbada por coisas naturais e que isto não é aplicado na mesma intensidade em muitos casos, não estou aqui generalizando todos, mas em muitos casos não é aplicado na mesma intensidade quando o assunto é o reino dos céus. Há sempre um desejo, um desempenho, uma vontade, um ânimo para aquilo que é terreno. Mas este mesmo ânimo, este mesmo desempenho, esta mesma vontade não está na mesma escala quando o assunto é para o espiritual. Sabemos que todas as nações aqui desta terra, elas carregam consigo um espírito. Sabe, que é um espírito que acompanha aquela nação. Se você é um brasileiro, você tem ali uma natureza, do brasileiro implícita em você. Você é um povo alegre, hospitaleiro, você é sorridente, você é mais sentimental, você tem toda esta ligação. Se você pertence ali a um povo europeu, uma descendência mais europeia, às vezes é um tratamento um pouco mais frio,
um pouco mais indiferente a alguns sentimentos, porque é a natureza daquele povo. E se tratando do reino dos céus, o povo que pertence a este reino, ele tem também um tratamento diferente, um comportamento que se destaca dos demais. Sabe, isso prova que nenhum destes reinos terrenos é bom o suficiente para você. Nenhum destes reinos terrenos encaixa-se com seus gostos. Às vezes uma pessoa sair de um país, ele pode estar lá morando há muitos anos em uma outra nação, mas o gosto daquela comida lá do seu povo, o hábito do seu povo ainda está ali dentro dele. Às vezes ele não tem opção, ele tem que viver no meio de uma terra estrangeira, em um lugar distante do seu lar natural, mas aquela essência está lá dentro dele. E você pode observar que ele pode estar num país de primeiro mundo, ele pode estar no topo ali, mas se ele tiver uma oportunidade, ele vai voltar lá na sua base, nem que para uma visita ou algo assim, para uma férias, né, ou algo assim, porque ele sente que algo está puxando ele lá às suas raízes. Pois bem, o sentimento cristão, ele entra nisto também. Sabe, nós podemos aqui embaixo ter um bom trabalho, ter um bom emprego, possuir coisas maravilhosas, né? Ter aí uma posição social muito boa, mas lembra-te de uma coisa: o nosso reino não é daqui. Nosso lugar, nosso ponto final não é aqui. Nós nascemos, nós passamos por esta terra, mas somos cidadãos do céu. Quem é este cidadão do céu? Você pode perguntar. Como sei se sou realmente um cidadão deste reino eterno? Olha, o teu coração deseja por Cristo constantemente. Você está tendo conquistas aqui nesta terra, mas o teu coração está ligado aos céus. Jesus, em uma certa passagem, mencionou isso. Onde está o teu coração? Em outras palavras, aonde é que está ligado o teu coração? Você conquista, você trabalha, você edifica, você aprende muitas coisas desta vida, né? Cria laços aqui embaixo muito bons, amizades sinceras e tudo mais, mas a tua alma clama constantemente, dia e noite, pelo reino dos céus. Você tem preocupação com o teu espiritual, às vezes num grau maior do que as suas preocupações naturais. Na mensagem 5 identificações da Igreja do Deus Vivo, né? Pregado dia 11 também de setembro, do 29 a seguir, ele diz assim: olha, a única coisa que nós fazemos aqui, nós nunca procuramos induzir as pessoas, pressionar as pessoas a nada. Ele diz: nós somente pregamos o Evangelho e apresentamos às pessoas o padrão da Bíblia. Aí ele disse assim: olha, nós nunca obrigamos as mulheres a fazer isso, nunca obrigamos nossos homens a não beber e a não xingar, não obrigamos ninguém a nada. Nós anunciamos o Evangelho. Por que isso? Jesus disse assim: olha, as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz. Quando há uma proclamação, um convite, um chamado para este reino de Deus, olha, automaticamente algo se desperta dentro das pessoas. Você não precisa, para aqueles que estão hoje aceitados ali na igreja, ouvindo a sã doutrina. Não são essas fábulas, não são esses modelos corrompidos do dia, mas a sã doutrina. Você não tem que obrigá-los a nada. Aquilo está implícito neles, sabe? A vontade de servir, a vontade de ter sua vida em ordem. Talvez estejam, sim, atravessando algum momento, talvez algum vício os prendeu por um instante, talvez a vaidade os tomou por alguns dias, mas lá dentro da alma deles, eles sabem que aquilo é errado, eles querem uma mudança, querem um conserto, querem tomar novamente a sua posição. Ninguém precisa obrigá-los a isso. É natural, a própria palavra os constrange a acertar, a corrigir, a se arrepender, e a Bíblia está aí para isso. Lembra que eu disse no começo, às vezes uma correção
Muitos outros tomariam isso como um absurdo, como uma interferência em suas vidas, em seus gostos, mas para este que pertence ao reino dos céus, a correção ela é bem-vinda. Ele olha e diz: eu sei que isto é o amor de Deus por mim. Eu sei que isso não se trata de um abuso religioso, de uma opressão da religião, mas isto é Deus me lembrando que o meu reino não é aqui. É Deus me lembrando que há coisas mais importantes do que os vícios, do que os costumes, do que as vaidades desta vida. Há coisas superiores em questão aqui. Amém? Então ele veio e diz assim: olha, muitos homens que vêm para a fé pentecostal e a fé na santidade, vêm, professa ser, quando não são no coração. Muitas mulheres fazem a mesma coisa e não lhes dizemos que tem que fazê-lo, somente lhes damos um padrão da Bíblia. A Bíblia é o ponto aqui, não se trata do gosto de um pastor, do gosto de uma igreja, mas do padrão da Bíblia. Observe isso, dizemos-lhes o que a Bíblia diz, e se nasceram de um espírito celestial, então seu espírito já não é mais o daquela nação. Os hábitos daquela nação onde eles estão, ele vai sucumbindo, vai saindo e vai entrando nele hábitos espirituais, hábitos celestiais daquele glorioso reino. É impossível você dizer que serve a Deus tendo hábitos, costumes terrenos em você. Sabe, não conseguir se libertar daquilo que é da sociedade aqui embaixo. Tudo que o homem colocou à sua mão é corruptível. Por isso nós convidamos sempre as pessoas a olhar o padrão da Bíblia. A Bíblia não é corruptível, a Bíblia é a própria palavra de Deus para mim e para você. Por isso podemos confiar e tomar ela como o padrão, tomar ela como a base forte para a minha vida e para a sua. Ele disse: olha, já quando você nasce desse espírito celestial, essa natureza sua humana, esse seu espírito brasileiro, americano, alemão, da sua nação de origem, isto morre dentro de você, isso diminui dentro de você, e esse desejo, esse crescimento espiritual é visível, segundo os costumes celestiais, onde está o reino de Deus, você passa a viver segundo esses costumes, porque somos de outro reino. Pertencemos a outro reino, um reino de Deus, onde decência, santidade e poder existem. Olha que mudança, como que você destoa dos demais. Decência nesta sociedade em que estamos, sabe, seja ela no âmbito moral, no âmbito financeiro, no âmbito político, está acabado. As pessoas, muitas dessa sociedade, não são todos, não gosto bem de enfatizar, não estou generalizando todos, mas há um certo prazer em muitas pessoas de passar outros para trás, de enganar, de ganhar dinheiros de forma ilícita. Há prazer em muitos políticos que estão assentados ou já assentaram nas cadeiras nos municípios, estados e até mesmo da própria presidência. Há prazer neles em enganar a população, em roubar, em desviar, em fazer suas falcatruas, inúmeras, sabe? E às vezes a polícia prende aquilo, pega aquilo, eles dizem: não é assim. Não tem sequer aquela moral mais, não cora um rosto mais diante de uma situação vergonhosa dessa. Mas é assim, tudo que o homem coloca à sua mão, este reino que parece ser tão grandioso, essa civilização que parece tão assim adiante do seu tempo, ela está na verdade oca de princípios, está vazia de princípios. Por isso, quando você encontra-se com Cristo, é aquela novidade tão maravilhosa. Porque quanto mais você mergulha na palavra, você vê que você está realmente em algo sólido. Não é como a vida natural. Eu vou citar novamente o campo da política. Quantos
já em algum momento da sua vida, ei, fulano é o camarada que vai mudar a minha vida e vai fazer tudo. E de repente você descobre com o passar do tempo que aquilo é oco, são promessas falsas, infundáveis, apenas eleitoreiras que enganam milhares de pessoas. Que não param, não analisam, não estudam a fundo, vão por promessas mentirosas e acreditam em coisas absurdas e descobrem que aquilo na verdade era tudo falsidade. Mas quando você vai a Cristo, vai ao padrão da Bíblia, não é a placa da igreja, é o padrão da Bíblia, e quanto mais você mergulha naquilo que Cristo colocou como padrão, mais base sólida você encontra. Mais aquilo está ligando-se a você e mais você consegue crer naquilo, porque há poder naquilo. A santidade, a decência, talvez o homem que esteja ali, talvez as pessoas que estejam ao redor deste padrão não estejam conseguindo com exatidão vivê-lo, mas o padrão é verdadeiro, o padrão é real. Você pode tomar isto para a sua vida. Nós temos acesso ao nosso rei. Você tem acesso ao dono deste reino aqui, que deve estar na prioridade da sua vida. Ele não é alguém distante, assentado em um lugar inacessível. Não, você tem acesso a este rei. Temos uma entrevista com ele quando quer que queiramos invocá-lo. Não temos outros intercessores, outro mediador entre o rei e nós, senão aquele somente Cristo Jesus. Assim estamos vivendo em um reino, e ele é chamado na cronologia da Bíblia de o reino messiânico. Em outras palavras, onde o Messias governa em cada vida em seu domínio. Que maravilha! Governando a vida do seu povo, um povo chamado para fora de todos os estilos de vida e reunindo-os em um grupo que é chamado de a igreja, de sua igreja. Ele o chama de sua igreja, dos seus chamados para fora, daqueles que saíram do padrão deste velho mundo. Olha, isso não é uma coisa bonita? Israel era o povo de Deus e foi chamado ali para fora do Egito, daquela velha vida, e passou a ser a igreja de Deus. Assim é você. Deixe os velhos hábitos do mundo fora da sua vida e venha viver esta gloriosa novidade, este novo caminho de Deus. Paulo expressou em uma certa ocasião e chamou isso de um caminho mais excelente. Ora, você não gostaria de andar neste caminho mais excelente? Não gostaria você de fazer parte deste reino de Deus, onde a corrupção humana não entra? Você pode ver, volto a dizer, pessoas, homens tomando a Bíblia e pregando atrocidades, mas se você for a base real dessa Bíblia, há uma igreja onde lhe é ensinado realmente a sã doutrina, não fábulas, não histórias, não mensagens para agradar, para fazer média com os outros, mas a verdadeira palavra, a sã doutrina. Se você for a este lugar, você verá que o padrão é a Bíblia, não há outro. Você tem que viver o que está escrito ali. Então ele diz, a igreja de Deus hoje é a mesma coisa, chamada para fora de tudo no mundo. Olha, eu creio que você é assim, chamado para fora de toda seita religiosa. Como se identifica uma seita? É quando alguém coloca algo no lugar de Deus. Ora, irmão, você sabe que o nosso Deus é único, que o padrão para a nossa vida é o padrão da Escritura. Nós lemos aqui as mensagens do irmão Brana, por exemplo, porque elas nos traz de volta a este verdadeiro padrão. Tira da nossa mente esse sentimento humano, sabe, de teorizar certas coisas que não cabem a nós fazer. Nós devemos crer no padrão da Bíblia. Então ele diz, olha, aqui está a igreja, a verdadeira igreja de Deus, hoje é a mesma coisa, é chamada para fora de tudo no mundo, é chamada para fora de toda seita religiosa, chamada para fora de toda denominação religiosa, chamada para fora de toda organização religiosa para caminhar com Deus. Ora, não há um outro mediador, a Bíblia é clara nisso, não há intercessores aqui. É você e Deus, é você conversando com o rei deste reino.
é você tendo acesso direto ao trono da graça, não sendo governada por um bispo, por um pastor, por um padre, por um papa, por nenhuma liderança humana, seja ela de que inclinação religiosa. Não é a igreja, não é governada por nenhum bispo, mas sendo ela governada por Cristo. É aqui que o povo muitas vezes se engana. A maioria das pessoas religiosas hoje se enganam. Elas dão muito mais crédito à voz de um homem do que à própria voz de Deus. Nós somos chamados para observar com excelência a palavra de Deus, não sendo governada por um bispo. Ele usou o bispo aqui, mas coloque todas essas posições religiosas aqui, mas sendo governadas por Cristo. Olha, quando você está numa igreja em que a liderança da sua igreja é governada por Cristo, você está sendo governado por Cristo. Há muitas pessoas que dizem: não, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, não. Deus vem aqui aonde eu estou, fala comigo e eu caminho sozinho. Eu duvido isso. Você precisa estar congregado, você precisa de alguém que dê aquilo a você conforme você suporta. Nós somos feitos para ser guiados. Você está ali, você ouve da palavra, você recebe aquela palavra te alimenta, aquela palavra te ajuda. Não pense que você pode caminhar sozinho. Não pense que você pode eliminar essas ferramentas que Deus tem deixado. Deus colocou ali pastores, profetas, colocou ali apóstolos, doutores. Não pense que você pode eliminar essas etapas e fazer as coisas sozinho. Deus não erra. Deus não erra em seus princípios. Há uma escada. Você quer ir ao reino de Deus? Entre um lugar onde a palavra é pregada, é ensinada. Assente-se ali e deixe Deus tratar das suas feridas. Deixe Ele te mostrar que você não pertence ao padrão do homem, mas que você é deste glorioso reino. Então, não sendo governado por um bispo, mas sendo governada por Cristo nesse reino messiânico no qual vivemos. Cristo é o rei aqui. Cristo é o tal, Ele é o rei, Ele é o tudo, Ele é o absoluto. Ele é assim para mim. Eu espero que seja assim para você também. Amém? Nós vamos orar nesse instante pedindo a Deus que este seja mais um glorioso dia para todos nós. Amado e eterno Senhor, lhe agradecemos, ó Pai, de todo o coração por mais este amanhecer, por mais este iniciar de dia. Clamamos a Tua presença, Senhor, constantemente aqui conosco e pedimos que todo o assunto, toda questão que tivermos que enfrentar hoje, que o Senhor esteja ali nos fazendo lembrar destas verdades, que quando decisões se colocarem diante de nós, possamos lembrar qual é o nosso reino, da onde somos e o que realmente nós queremos aqui nesta terra. Ajude, Senhor, aqueles que estão enfraquecidos na fé, talvez, ó Deus, iludidos com as posições, iludidos com os convites desta velha sociedade. Pai, que possa brotar no coração de cada ouvinte, Senhor, que há um reino sendo preparado muito melhor do que este que nós estamos, e que não vale a pena substituir algo corruptível que está se desfazendo todos os dias por algo incorruptível. Não compensa trocar, não compensa desistir dos céus, melhor dizendo, por algo que é terreno, Senhor. Pai, que isso esteja na mente das pessoas bem guardado, bem alicerçado, Senhor, que eles compreendam que o reino de Deus é a melhor coisa pela qual se deve batalhar aqui nesta vida. Pai, este é o meu desejo, que seja um dia produtivo para todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo eu lhe peço isso, Pai. Amém, Senhor. Amém.